e o Senhor já tem se alegrado da nossa disposição em estarmos aqui, Pai, nas quartas-feiras, para juntos orarmos. Eu quero te pedir nessa hora, Espírito Santo, usa esse momento, Pai, para que venhamos sair daqui, Pai, melhores, para que saímos daqui, Senhor, do nosso coração ainda mais sitiado por Ti. Senhor, Espírito Santo, nós decidimos nessa hora, Pai, nos esvaziar de nós mesmos. Eu decido me esvaziar, Pai, de mim mesmo, Pai, nessa hora. Faça isso também, Pai. Ó Espírito Santo, nós todos estamos aqui com um propósito só, Pai. Buscar intimidade contigo, buscar investimento na Tua presença. E nós estamos envolvidos nesse projeto de 21 dias de oração e de jejum. E te pedimos, Pai, que a Tua glória se manifeste desde os dias de mais necessidade até os dias, Senhor, em que na simplicidade o Senhor manifestará a Tua glória. Senhor, mais do que tudo possamos preparar aqui de estrutura, queremos que nosso coração seja o principal ajuste que nós façamos na Tua presença todas as vezes que estivermos nela. Então agora, Pai, é o nosso coração que está em questão, é o nosso coração que se coloca diante do Teu lugar, é o nosso coração que se abre diante da Tua presença, Pai, para que se ouvir a Tua glória, para que se ouvir Pai, eu manifeste em nós, amado, o Teu querer e o Teu realizar. Vem sobre nós, Espírito Santo, nessa hora, fortalecer as nossas bases, vem fortalecer para o nosso pedido. Ó Espírito Santo de Deus, nós queremos ser possuídos pela Tua glória. Não viemos aqui, Pai, necessariamente para nós termos somente de Ti, mas viemos aqui para que o Senhor tenha de nós. E o nosso coração é o lugar que o Senhor quer acessar, é o lugar que o Senhor quer bater de cada um de nós. Por isso que dizemos, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nessa tarde de oração. Eu convido os irmãos para nós orarmos aqui. Vamos fazer uma roda de oração nesse momento. Vamos juntos nos conectarmos em oração. Vamos juntos pedir ao Espírito Santo que traga sobre nós a realidade espiritual, que nós venhamos aqui ajudar a graça, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Ó Espírito Santo, nós oramos nessa praia, Pai, e te pedimos, Espírito Santo, usa esse momento para que o Teu nome seja glorificado no nosso meio. Usa esse tempo, Pai amado, para edificarmos como Tua igreja. Usa esse tempo, Senhor, para liberar sobre nós o renovar dos dons espirituais. Usa esse tempo para renovar a nossa vida, Senhor. Renova, Senhor, o nosso violento espiritual. Ó, renova, Espírito Santo, nos fortalece, nos edifica, Senhor. Mas mais do que isso, Senhor, ativa no meio do Teu povo os dons espirituais. Ativa no meio do Teu povo. Abra uma intimidade também contigo. E que essa igreja se posicione como uma igreja que está repleta dos dons, repleta do Teu Espírito, repleta dos Teus frutos, Senhor. Ó Espírito Santo, para isso nós te colocamos, Senhor, como o nosso oleiro. Nós te colocamos como o nosso oleiro. Nós te colocamos, Senhor, vem nos moldar, vem nos quebrar, vem nos esvaziar, vem fazer essa obra em nós. Então, da forma como nós falamos para Ti, a essência é que nós estamos aqui colocando nosso coração à Tua disposição, para que o Senhor complete a Sua obra em nós. E a cada dia temos aprendido no outro, o Senhor tem nos dado uma oportunidade de termos uma fome e de saciar essa fome na Tua presença. Temos tido, Senhor, um desejo
Santo, eles trazem para cada vez que nossa casa. Queridos pastores, líderes, irmãos que estão aqui, Senhor, tem gerado no meu coração esses dias. E eu tenho percebido algo que tem faltado as palavras da presença do Senhor. Eu explico. Sabe, como nós estamos há muito tempo acostumados a pedir que o Senhor venha para acender o fogo em nós, para fortalecer o fogo dentro de nós. Sabe, como nós pedimos de diversas formas para que o Senhor sempre venha trazer sobre nós com que nunca tivesse recebido algo de Deus, alguém pede isso para Deus. Eu tenho visto isso de forma coerente nas minhas orações. Eu tenho pedido, Senhor, me leva a um lugar mais do desconhecido, me leva a um lugar mais profundo. Eu quero dizer, no lugar mais profundo as palavras faltarão, no lugar mais profundo as palavras terão sentido. Por isso eu creio que esse tempo o Senhor está gerando no meio do meu coração o desejo que nós devemos puxar mais profundo, e o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos celestiais. Por isso esse é o tempo de nós buscarmos o renovo de nossas vidas. Esse é o tempo de nós pedirmos, Senhor, renova as minhas palavras da tua presença, renova, Senhor, para que eu venha orar em outras línguas, para que eu seja edificado no lugar onde ninguém do inferno pode ouvir a oração e ela perturbada na oração, porque Deus saberá aonde o Senhor vai agir, porque quando alguém ora em outras línguas e é edificado, você está liberado para o Espírito Santo entrar, aonde você mesmo saberia que ele pode entrar, mas ele entra e ele faz uma obra, e ele não somente faz uma obra na tua vida, mas ele te libera poder, ele libera fonte de poder sobre a tua vida. Por isso, clame por isso, peça por isso, peça, Senhor, renova, Pai, renova minhas palavras, renova minhas línguas, Senhor, para que eu possa te glorificar com a linguagem do céu, para que eu não seja natural nessa terra, para que eu não seja natural em Jesus nessa terra, para que eu não seja natural naquilo que os meus olhos podem ver. Eu quero orar e eu quero aprofundar. Peça isso ao Espírito Santo, e isso peçam e receberão. Por isso peça, Senhor, nessa tarde, glorifique Ele no coração de você, glorifique Ele em todo o anterior, glorifique. Oh, o Senhor te renova, o Senhor te renova, o Senhor te leva além, o Senhor te leva além, o Senhor te leva a carregar no outro nível espiritual, querido. Oh, o Senhor nos chamou para fortalecer a fé, e nós fortalecemos a fé, pela gente nos aprofundarmos no ensino íntimo com o Senhor. Oh, Senhor, leva-nos nesse lugar. Esse lugar mais íntimo, esse lugar mais profundo. Leva-nos nesse lugar, Espírito Santo. Leva-nos nesse lugar, Espírito Santo. Leva-nos nesse lugar, Senhor. Aleluia. Leva-me ao mais profundo, ao mais profundo. Leva-me ao mais profundo.
investigar a tua fé naquilo que nós estamos vivendo. Não sei como é que está a tua percepção espiritual nesse momento, mas eu tenho percebido que Deus está nos esforçando assim nisso. Ele está esticando assim a nossa capacidade de buscar. Amém? E isso vai gerar desconforto em nós hoje. Tá? Isso vai gerar desconforto. Mas eu já posso dizer, por experiência própria, que esse desconforto ele vai dar lugar a um lugar de nós gozarmos da presença do Senhor. Amém? Esse esforço vai me levar a um lugar de prazer na presença do Senhor. Eu creio que o Senhor está gerando em nós um desejo de caminhar com Ele, um desejo que realmente faça sentido para nós o caminhar com Ele, o orar em Espírito, o andar em Espírito. E isso é um caminho, ele é longo ao mesmo tempo que ele é proporcional à nossa busca. Amém? Pode ser que alguém em um ano buscando o Senhor de forma constante, mas de forma muito, numa dosagem tão pequena, vai ser na proporção, acredito, que alguém que passe a buscar o Senhor de forma muito intensa, durante uma semana, um mês, você entende? Então, a melhor forma de relatar isso para você é que eu ainda agora fiz uma pesagem oficial, fiz uma análise oficial, depois de um mês fazendo meus treinos, e os meus resultados foram fora da curva, fui feliz por isso. Eles foram fora da média, porque foi na proporção da minha disciplina, da minha entrega. Assim também, eu creio que espiritualmente nós estamos nesse lugar também. Esse lugar de uma igreja que está se humilhando fora do convencional. Às vezes as pessoas estão dispostas a se humilhar até certo ponto, não é verdade? Às vezes a gente está disposto a buscar o Senhor até certo ponto. Mas eu peço que o Senhor, que o Espírito Santo, para toda a igreja, a cada momento que nós nos encontramos aqui, isso seja sempre para nós como que chamas que são colocadas, pequenas flechas espirituais são lançadas no nosso peito, que nos levam para perto do Senhor. Amém? Então, eu tenho entendido na minha adoração uma transição particular que eu acabo por externalizar ela também no coletivo. Eu tenho gastado teatro, eu tenho invertido tempo de oração. Conversava com o meu discipulador e ele dizia para mim: não economiza nesse tempo. Quando eu disse para ele os tempos que eu tenho dedicado à minha oração em subjugar a minha vontade, o meu corpo, as minhas vontades para estar na presença do Senhor, ele disse assim: esse é o caminho que eu te digo, não economiza. Ele não disse assim: olha, tá bom esse ritmo. Ele falou: não vai mais, vai, se puder ir mais, vai, porque como diz o Nélio Mude lá, aquele que eu falei no domingo, o mundo está para ver. Como é a frase da pastora? O mundo está para ver. O mundo está para reconhecer o nome mas que é totalmente entregue a ele. Isso, ele fala de forma categórica. Sabe aquelas frases que tem como, onde, quando, porquê? Ele fala mais ou menos nessa sequência e o resumo. O mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem ou uma mulher que se disponha, abra-se para Deus em todas as áreas da sua vida. Esse é o resumo, da frase: o mundo está para ver o que Deus vai fazer. Então, eu quero esse lugar. Eu quero esse lugar do extraordinário. Eu não posso mais me conformar que a nossa igreja esteja apenas, como um outro pastor Wagner orou, isso me chamou a atenção, se conformando com as doenças, com as dores, se conformando a conviver com o natural apenas. Nós temos que ser levados a conviver com as coisas espirituais. Para isso, queridos, vai ser esse processo de dor para nós. Esse processo que vai mexer com a nossa preguiça espiritual, com a nossa preguiça natural. É um processo que vai mexer com a nossa desvontade, não sei se existe essa palavra, de buscar o Senhor. Porque todas as vezes que ou passaram na frente dessa igreja ou entraram nela, seremos levados para um lugar mais profundo. Amém? E olha, nós estamos como os espartanos. Ontem, quando eu recebi a oração, quem assistiu o filme dos 300? Quando eu estava aqui orando com os pastores, eu pedi para eles orarem por mim. Eu me senti como aqueles 300. Eu me senti como nós avançando com uma cobertura de unidade. Quanto mais nós estamos unidos, mais nós podemos avançar. Amém? Então ontem eu tive essa plenitude,
essa visão no espiritual. Ao passo que eu busco no meu íntimo, eu também estou ativando a igreja, os pastores, os líderes, para ter essa consciência que nós continuamos sendo seres humanos. E nós precisamos estar então uns orando pelos outros. Eu posso afirmar que a minha noite de ontem foi diferente. A minha noite de ontem foi uma noite em que eu pude descansar um pouco mais em Deus. Não descansei no orar, não descansei no meu espírito de estar em comunhão com Deus, mas pude descansar sabendo que eu não estava combatendo sozinho. Ainda que eu já não estivesse, apenas o fato de eu viver aquele ato profético, aquele ato de fé, de ali na oração conjunta eu receber a oração, aquilo ativa a minha vida, aquilo ativa a minha expectativa em Deus, a minha esperança em Deus, a minha confiança e a minha segurança. Então, por consequência, eu também devo sempre trazer à tona isso para a igreja. Amém? Você é igreja. Ainda não estivemos com todos aqui, mas você é igreja. Se tão somente se o Senhor fizer algo específico em um, já vai ser suficiente para o Senhor se livrar de nós. Amém? Então eu quero que nessa tarde você saia com essa ativação espiritual, direcionada, né? Eu como hoje da igreja estou passando essa direção para você. Saiba que não é à toa esse incômodo, sabe, aquele incômodo espiritual que você tem sentido. É o Espírito Santo que está te chamando. É o Senhor que está te dizendo assim: sai do teu lugar, te levanta, vai, anda, progrida. E nós temos tido um lugar para a gente progredir na presença do Senhor. Finalizo de passar para o Pastor Wagner de forma muito prática. Como é que isso vai se dar? Queridos, a minha oração, ela tem passeado por várias formas de orar. E quando eu me percebo, eu estou orando de diversas formas. Mas só tem um lugar que realmente, sabe quando você está com uma dor e você procura uma posição para aliviar aquela dor? Alguém já teve uma dor que você ficou ali procurando uma posição? Na oração, quando eu começo a orar, beleza, eu começo. Mas sabe quando tu não vai se conformando? Não é que Deus está orando, tu vai andando. Aí tu vai deixando. Sabe onde é que eu preciso mais de orar ultimamente? É no momento que o Espírito Santo toma as minhas palavras, eu passo a falar em línguas. Eu passo a orar em línguas. Porque de fato é nesse lugar que o inimigo não tem vez. Amém? Imagine só você orar por algo, o inimigo está todo ouvindo, ele está tentando o quê? Entulhar teus postos. Ele está tentando desmerecer a tua oração, tentando jogar para baixo. Quando tu entra na linguagem do céu, ele não tem mais isso. Ele não tem mais isso. Só que para nós entrarmos nesse lugar, nós vamos precisar nos despojar de muitas coisas. Amém? Mas isso tudo parece ser muito, mas não é muito quando a gente tem um desejo muito ardente. Amém? Nada é impossível para quem tem força de vontade, quem tem um desejo. Eu digo, tem tido um desejo ardente de nós como igreja fazermos a diferença. Amém? Nós como igreja irmos além. E esse lugar, ele vai sendo forjado nesse ambiente. Um ambiente que primeiramente passamos a entrar na linguagem do céu, e de lá nós passamos a receber também coisas mais profundas. Amém? Eu profetizo que ainda esse ano, até entre nós aqui, principalmente nós que estamos aqui agora, já estou falando diretamente para vocês, eu creio, pastora Tássia, pastora Bia, Isaac, irmão Hélio, irmão Maria, pastor Guarda, eu creio que a mim também, eu creio que ainda esse ano o Senhor vai acrescentar pelo menos um dom que ainda não temos. Você crê nisso? Amém. O Senhor vai acrescentar pelo menos um dom que nós ainda não temos. Amém. Para isso acontecer, nós estamos pagando um preço. E esse preço está na dimensão do sobrenatural. Amém? Então nós vamos desviando de tudo aquilo que é natural. Tudo aquilo, a gente entra na presença, a gente vai se descascando, a gente vai se diminuindo, a gente vai desaparecendo e o Senhor vai aparecendo. O Senhor vai brilhando a sua glória no nosso rosto. O Senhor vai testificando em nós. Então, peça ao Espírito Santo que continue produzindo desejo no coração de vocês. E não tenha medo. Diga para o que está no seu lado, não tenha medo. Não tenha medo. Porque o Senhor que está conosco. É o Senhor que está produzindo esse desejo em nós. É o Senhor que está produzindo essa vontade em nós. E eu creio que Ele não somente coloca em nós o querer, mas Ele vai operar através de nós o realizar também. Eu creio em nome de Jesus. Eu recebo agora a palavra para o Pastor Wagner, para ministrar sobre essa vida, eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Deve ser boa noite. Boa tarde, vai ser Augusto. Amém. Amém. Eu estou em Romanos 8,
Versículo 15. Aleluia. De 10 minutos do seu tempo. Só quem está com fome, diga amém. Só 2 versículos. Poucos soninhos. Romanos capítulo 8, versículo 15. O título desse texto é A Vida Dominada pelo Espírito Santo, aqui na minha Bíblia. Diz assim o texto da palavra de Deus: o que o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte do sofrimento de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Amém. Nosso Deus Pai, abençoa, Senhor, nosso coração para receber essa palavra. Deus, possamos, Senhor, vivificar a Tua palavra, viver a Tua palavra. Nessa tarde será necessário que cada um de nós, Pai amado, nos confrontemos, Pai amado, e assim juntos, Senhor, sairemos com grande entendimento, com uma diferente revelação. Talvez o Senhor queira se revelar a muitas pessoas hoje com coragem. Talvez o Senhor queira se revelar com reconhecimento daquilo que tens feito, daquilo que vais fazer, do cenário que estamos vivendo. Talvez o Senhor queira nos revelar hoje a paternidade no nome de Jesus. Amém. Amém? Nesse texto, tem umas palavras-chave, qualquer outro texto. O título da minha é A Vida Dominada pelo Espírito Santo. Tá, pastor? A vida dominada, algo assim, do tipo de gênero. Quando a gente escuta a palavra domínio, tem sempre medo ao nosso coração. Domínio nunca está associado a algo que é bom, né? E talvez pelo histórico que isso possui, né? Você vê que pessoas querem dominar em alguns sentidos, aí você apega no sentido ruim ali, ruim mesmo. Você vê que Hitler se levantou para ter um domínio racial, ético e religioso, né? E aí você viu que deu, né? Um terrorismo realmente. Mas a ideia dele é mais domínio. Aí você vai ver mais atrás Satanás, que tem a ideia de domínio, de fazer com que, mesmo assim a maioria dos anjos lá em cima, fazer com que isso seja uma rebelião, que ele tratasse todos aqueles da mesma forma como se trata de Jesus. Então ele ama, não vou dizer em bom sentido, ele tenta fazer algo, mas a nossa Deus é todo-poderoso. Eu não sou único verbo. Então o domínio foi muito adequado a algo ruim. E o título, quando eu li A Vida Dominada pelo Espírito Santo, se a gente parar a vida dominada, a gente vai exatamente dizer assim, não. Se eu fazer uma pesquisa assim, quem quer ser dominado aí? Tem gente que é dominada pelas forças, né? Tem gente que é dominada pelo vício. Tem gente que é dominada pelos gostos carnais. Tem gente que é dominada pela raiva. Tem gente que é dominada pelo ego. Há muitos tipos de domínio. Está entendendo de alguém? Amém. A maior parte deles sendo apregoado ao mal. Quando Deus já está revelação dessa palavra para a gente, Ele quer dizer assim: nesse tipo de domínio não há nada de errado. Diga aleluia. Bora lá para o poder da chave? Não. Se o mestre, se o dono do escravo fosse e tivesse a autoridade de mandar os pensamentos do escravo, ele mandava. Se o escravo sonhasse que eu quero ficar livre, e o dono desse escravo pudesse ter esse poder, ele diria: não sonhe isso, vai apanhar porque está sonhando. Porque ele é o dono, ele queria mandar no sentimento de escravidão. Onde já viu filme 12 anos de escravidão? Onde já viu qualquer novela de escravidão? É melhor assim, Chica da Silva, vamos lá. Aí você vai ver pessoas que estão subsidiadas a algo realmente terrível, domínio. Elas estão assim, vivendo umas condições absurdas, terríveis, porque estão vivendo sob domínio de alguém. Isso não é
coisas assim, sabe, terríveis. O ser humano não vive comum, mas eles estavam lá. Muitos daqueles estavam assim, querendo dinheiro, foram colocados sob essa condição. E outros deviam. Olha o que eu falo assim, devia. O primeiro sentimento de domínio de um escravo é que ele deve ao seu dono. Ele já pegou tanta coisa emprestada, já pegou açúcar, já pegou um pouquinho de farinha, ele já pegou um pouquinho de açaí. O escravo já pegou tanta coisa do seu dono que hoje ele só trabalha, não é nem pelo salário, é para pagar o dono. Não é nem nós para ele ter algo remunerado. Não, nunca foi sobre isso. Foi sobre domínio. Mas quando Deus traz a revelação da sua palavra, ele diz assim: eu proponho a vocês uma vida dominada pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus já te pediu sonhar? Então a solução dele não é escravidão. Olha o que eu vou falar assim: Deus já te pediu sonhar? O contraponto que essa palavra faz é de escravo, porque eu tenho medo do meu dono, e sentimento de pai, eu tenho amor e zelo. Amém? Eu tenho temor ao meu pai. Aí vai dizer assim: se você viver uma vida dominada pelo Espírito Santo, só tem coisas boas para vocês viverem. O estilo de domínio de Jesus foi temido por muitas pessoas, foi amado por milhares. O Senhor veio para a ideia de domínio e dizia assim: o domínio não é desse mundo. As pessoas ficavam perguntando: onde está o domínio? Sabe? Com medo do domínio, Senhor. De repente, Jesus queria se revelar um tirano. Mas nunca foi esse estilo que ele ensinou. O reino não é desse mundo. Não é. Eu estou preparando um lugar, ele não disse isso. Eu estou preparando um lugar. Aí as pessoas ficavam temerosas. Ele está preparando uma legião de pessoas que vai dominar a terra. Mas quem verdadeiramente recebia a mensagem do Evangelho, quem verdadeiramente recebia o Espírito Santo, sabia que Jesus estava falando no estilo de domínio, baseado na sua vontade. Qual é o tema da vontade do Senhor? Ela é boa, perfeita e agradável. De maneira nenhuma ele vai te ferir. Olha o que eu vou falar assim: antes, escravo, você apanhar. Agora, de maneira nenhuma. Porque ele não é o seu dono, ele é o seu pai. Aleluia. Ele é o seu pai. Então o Senhor nos tira numa condição que a gente não precisa ter medo. Ele está dizendo assim: eu vou dar o Espírito Santo para vocês, ele vai dominar as ações da sua vida, se você permitir, é claro. Quando escravo, a gente não tinha a opção de permitir ou não, a gente era mandado mesmo. Mandado mesmo. Mas quando o sentimento é de pai, nessa palavra ele diz assim: eu vos dou o Espírito Santo. Agora você ora com ele, e você pode orar dizendo: Pai, meu Pai. Isso muda tudo, gente. Por isso que ele diz assim: vocês não precisam mais temer, vocês não precisam andar subjugados, não precisam parar de sonhar. Porque pai não pega o sonho do seu filho. Pai potencializa, pai acredita. Recentemente eu falo pai nesse sentido, mas a mãe também faz isso, né? A minha gerente disse assim: poxa, meu filho queria muito jogar bola. Eu olhei para ele e falei assim: não joga nada. Porque de verdade ele jogava nada mesmo. Mas matriculou ele. E eu achei interessante isso. Tá, eu sou pai, já sei que não joga nada. Então, para que eu vou fazer isso? O pai, a mãe, o sentimento da paternidade, qual é o pai, filho paterno? Não inibe o sonho dos seus filhos, de maneira nenhuma. Sabe que não é o melhor, mas potencializa isso. Diz assim: vai dar certo. Vai dar certo. Vai, e a mãe que se anima, diz assim para você e fala assim: vai dar certo. Mas eu vou conduzir. Amém? Amém. Por que é que seu pai e sua mãe queriam ir com você onde você fosse convidado? Porque ele queria conduzir suas ações. Feito dono? Não, feito pai. É por isso que eu ficava irritado com a minha irmã, que convidavam a gente, ela vai no pai e a minha mãe junto. Agora que eu ia brincar, fazer de estourar o balão, vai cair todo aquele bombando, da pisando em todo mundo. Aí meu pai e minha mãe lá do lado, você já sabe, né? Você muda completamente. Meu pai e minha mãe não queriam colocar uma coleira para mim andar, não, eles queriam acompanhar as minhas ações. O Espírito Santo quer acompanhar as suas ações. Aleluia. O Espírito Santo quer acompanhar as minhas ações. Amém.
Ele não quer nem te limitar, meu irmão, ele quer te direcionar. Do que adianta a gente estar querendo que os nossos planos certos, que a gente pensa que vai dar tudo certo, mas a gente não está na direção correta. Mas a gente não tem as nossas ações supervisionadas. Quando chegaram para Paulo e dissesse assim: eu pensei que tu era um profeta, eu pensei que tu ia libertar o povo, eu pensei que tu tinha uma missão, mas eu te vejo subjugado como um escravo. Ele vira e diz: o escravo liberta. Ninguém entende, você está com a algema, por que ele está liberto? Porque isso é a vontade do Senhor, que é bom, perfeito e agradável. Porque um dia já esteve na condição subjugada do pecado. E um dia já esteve preso ao pecado, a uma vida terrena. Mas hoje já não mais, hoje vive de uma liberdade enorme. Tire o nome de escravidão, tire o conceito de medo, substitua ele. Quem vive com o Pai não vive escravidão, não vive medo, vive temor, vive abundância. Pai quer dar em abundância. O Espírito Santo é aquilo que Deus deu para a gente, para que ligue Ele. Eu prefiro acreditar assim: nós a gente não pode comparar o Espírito Santo a nada, né? O Espírito Santo é poderoso demais. Aleluia. Mas se fosse fazer uma comparação, é como Isaac. Se eu estivesse falando para ti e tu estivesse me ouvindo, aí eu pego aquele megafone e dá para ouvir melhor. Não é que o Senhor não estivesse me ouvindo sem o megafone, a minha oração, mas quando eu pego o megafone, ele escuta o que realmente o Espírito Santo quer dizer. Eu vou dizer que aquele megafone é o Espírito Santo. Por isso que ele diz assim: nós não sabemos orar como nos convém, mas o Espírito Santo intercede por nós nos gemidos deste menino. Ele nos direciona nas nossas orações. Eu sei que muitas das vezes a gente tem muita intensidade. Olha o irmão lá assim: você, aberta bem. Você tem intensidade. Às vezes realmente a gente tem muita intensidade. Só que a gente não sabe por que a gente está orando. A gente não tem a direção correta. Um dia eu cheguei em casa, peguei esse nosso da velho, e eu estava muito sem vontade de vir para cá. Nossa, não sei o que está acontecendo comigo, eu me sinto, não sei. Eu só queria ficar jogado. De verdade, eu queria ficar. Você lembra o dia assim? É só eu. Eu estava assim, aí eu comecei na minha mente a falar assim: poxa, eu estou desviado. Alguma coisa eu fiz no meu dia que eu não estou me lembrando, mas eu devo ter pecado. Aí na minha mente eu estava pedindo perdão para você, meu amor. Eu tive vontade para a igreja, eu estou sem vontade. Aí a minha amiga para mim falou assim: tu já estava orando em mente, né? A minha falou: tu já pode falar para pensar que talvez tu esteja cansado. Eu falei assim: é mesmo, né? Realmente. Eu não parei para pensar no meu dia. Eu realmente tinha dado 4 treinamentos nesse dia, feito lista de treinamento para 9 filiais, empresas diferentes. Estava cansado, queria ver uma tabela na minha vida. Aí eu mudei minha oração, ao invés de falar assim: Senhor, me perdoa, meu pecado, não sabia nem que tinha cometido. Eu olhei assim: Senhor, me dá força, renova meu ânimo, renova minhas forças, deixa eu estar aqui. Quando o Espírito Santo vem à nossa vida, ele vai nos direcionar. E o Espírito Santo estava na vida da Beatriz, ele me deu um conselho. Eu ouvi esse conselho, agora eu vou direcionar as minhas orações. As minhas ações são supervisionadas pelo Espírito Santo de Deus. Quando você colocar um plano em prática e estiver quase dando errado, calma, persiste. Porque as tuas ações estão sendo direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Alguém se sente preso ali? Não mais, gente, com uma liberdade, uma abundância enorme de servir a Deus e fazer tudo o que for necessário para agradá-lo. Às vezes vai ser necessário para agradá-lo sofrer. O último versículo vai dizer assim: e também receberemos Cristo como aquilo que Deus tem guardado para ele, porque se tomarmos parte dos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Às vezes, para agradá-lo, é necessário sofrer também. Mas quem sofria não era escravo. Realmente, escravo sofria. E sem ganho algum. Deus nos chama como filho, e nós podemos chamá-los de pai. Que nós vamos sofrer, mas estaremos com ele no sofrimento e também na glória. Nossas ações são supervisionadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós entregamos a nossa vida e ele completo domínio. Eu falei muito de domínio no sentido
Espírito Santo pairou sobre as águas, sabe que isso? Domínio. Amém. Aleluia. O inferno era sob o domínio total de Satanás. Vai lá, Jesus à terra, morre, vai até o inferno, ou a chave e volta à vida. Domínio sobre a morte, sobre a vida. Quando Jesus vai na casa de Jairo, ele fala para ele: cume, levanta, a menina acorda. Domínio sobre a vida, sobre a morte, sobre as condições que a gente diz assim, não tem como, ele domina. Quando ele traz pessoas até o Mateus capítulo 5, o sermão do monte, 5.000 pessoas, contagem entraram somente homens e mulheres, nem contaram as crianças, tinha muita gente. Isso é um domínio, vida dominada pelo Espírito Santo. Quem atraía não era o homem a fim de governar, quem atraía era o Espírito Santo, que já estava ali no Espírito de verdade. As minhas ações no dia a dia, na minha vida, precisam ser dominadas pelo Espírito Santo de Deus. Isso não é escravidão, isso é o que me liga a Deus. Ele sempre me faz chamá-lo de Pai. Quando orar, ore dizendo: Pai, meu Pai, reconheça a paternidade da sua oração. Eu preciso me policiar, disciplinar mais a isso, chamá-los e reconhecê-los de Pai, gente. O Espírito Santo está em nós, ele nos dá autonomia para fazer isso. Quando o Senhor costuma te chamar assim, Pai, na sua oração? Quando você esquece? Às vezes a gente vai orando e é Senhor, Senhor, e é muito bom Senhor, é muito bom ele ser o Senhor das nossas vidas, mas é tão próximo chamá-lo de Pai. É tão próximo, é tão carinhoso chamá-lo de Pai. Poxa, qual é o pai aí fala que gosta do seu filho e diga: Pai! Às vezes o filho está sofrendo, mas ele vai lá e chama: Pai! É assim que Deus quer nos ver. Às vezes a gente vai estar numa condição difícil, vai estar doloroso viver o cristianismo, mas para a tua oração, começa a redirecionar e dizer: Pai, meu Pai. Amém. Aleluia. Você vai ver Jesus no momento que a gente vai vivenciar na próxima semana. Ele vai manifestar nessa cidade com certeza. Ele de braços abertos na cruz. E ele vai dizer: Pai, meu Pai, por que meu Deus? É uma das palavras dele. Entre os sofrimentos sai o nome daquele que mais anciano, daquele que tem mais carinho. Então hoje eu consigo entender que Jesus só tinha uma expressão para dar a mais importante, talvez: Pai, meu Pai, se referir ao Pai. A gente se apega só a por que me abandonaste, mas eu tenho certeza que depois de ouvir isso, Deus, depois de ouvir isso, Pai, meu Pai. Glória a Deus. Isso é um reconhecimento de paternidade. É quando eu digo assim: Senhor, está sob controle de tudo. Eu não sou seu escravo, eu sou seu filho. Aleluia, Deus. Glória. Vamos nos aproximar também da voz. É diferente o Miguel chamar Neto. É diferente. É diferente o Miguel falar assim: Tasca. Não tem proximidade. Tem alguma coisa ali, para impedir a proximidade. Respeito a todos que chamam assim dessa maneira. Os pais pelos seus respectivos nomes. Mas quando você fala assim: Mãe. Quando você fala Pai, é a proximidade liberada pela legalidade trazida pelo Espírito Santo. Aleluia, Deus, glória. Traga ele para perto, permita que ele faça domínio sobre as situações da nossa vida, sobre os aspectos, as áreas da nossa vida. Que a mensagem de Deus hoje delícia nosso coração de que nós estamos sob uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Amém, Deus, aleluia. Como escravo, a gente não vai fugir dessa vontade. Glória. O escravo tentava fugir de todos, e apanhava todos, e ele tentava fugir. Mas nós não vamos fazer isso, porque essa vontade é boa, perfeita e agradável, me faz bem. É maravilhoso viver embaixo dessa vontade. Que Ele direciona as minhas ações. Meus planos são todos aqui. O Senhor continua a sonhar comigo. Somos livres por isso. Mas Jesus quer nos aproximar das nossas orações, nos chamando de Pai. A gente chama Ele assim. Fique de pé. Quando Ele seria alegre, eu queria fazer uma oração contigo. Aleluia. De verdade, hoje a gente vê
uma separação enorme entre os filhos e o pai. Se a gente vai olhar para esse século que a gente está vivendo, uma separação enorme. Às vezes pai não visita filho, filho não visita pai. Às vezes tem a questão de chamar Maria. Maria. Há um distanciamento. Não estou falando só de bênção, é abraço, é eu te amo. A gente está vivendo um tempo que se um filho diz para o pai, pai, eu te amo, na frente da galera, ele é zoado. Tu ainda faz isso? A gente vive um tempo que a gente tem um reconhecimento do Senhor como nosso pai, mas tem um extremo distanciamento entre pai e filho. Quando a gente recebe o Espírito, a gente é nascido de Deus, a gente não é uma criatura, a gente é filho, mas tem um distanciamento do pai. O que pode vai aproximar o pai do filho? A comunicação. A comunicação é o que ainda aproxima pai de filho, filho de pai. Hoje eu quero olhar esse sentido. Eu preciso me comunicar mais com o meu pai, aproximar ele de mim. É isso que hoje ainda separa pais e filhos. A comunicação. Eles nos comunicam. E quando se comunicam da maneira equivocada, errada. Paulo nos ensina a orar. Quando orar, ore com o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Feche seus olhos e ore com o Senhor. Na liberdade, sentado, em pé, como você quiser. Como você quiser. Orando com o Senhor. Eu vim pensando como orientar o povo a orar assim. Qual que de oração que eu devo seguir? O que eu devo falar para o povo para que eles orassem? Eu senti muito no meu coração que eles falam assim: não oriente nada a não ser que eles me chamem de pai. Eles orem ao pai. Ele reconhece a paternidade, ela só não fala. Aproxime-se agora,
soluciona. Pai, eu chamo e resolve. O filho não resolve, leva ao Pai. E o Pai providencia. Lava a sua e cantará. Filhos, entregue as suas dificuldades ao Senhor. Entregue ao Pai de vocês. Entregue a escassez que vivem ao Pai de vocês. Ele cantará e se cantará. Entregue a falta de alimento. Entregue ao Pai. Clame ao Pai. Clame ao Pai. Ele responderá. Clame ao Pai. Lava a sua e cantará. Faça uso do Espírito Santo. Faça uso do Espírito Santo. A minha oração é conduzida e supervisionada pelo Senhor. As minhas ações são supervisionadas por Ti. Tem domínio, começa a entregar a sua vida por total. Não deixe nenhuma angústia de nada. Não deixe nenhuma angústia de nada. Entregue isso ao Senhor. Entregue isso ao Senhor. Entregue isso ao Senhor. Então, seu Pai. Então, seu Pai. Nós queremos entregar, Pai amado, a Ti esse momento, Pai amado, que é um dos nossos dias de vida, Pai amado, e apresentar a Ti, no nome de Jesus, Senhor. É o nosso Pai. Queremos ter contato contigo diário, profundo, íntimo, Senhor. Senhor é o nosso Pai. Deus, na Tua paternidade, abençoa a Tua igreja, que é a Tua filha. Pai, abençoa a Tua igreja. Fica com a Tua igreja. Sabe os enfermos, as dificuldades que nós apresentamos. Apresente agora os irmãos da igreja que convivem com enfermidade. Apresente eles agora. Apresente a igreja que você percebe que a enfermidade não está passando dessa vida. Deus, nós te apresentamos uma igreja, Pai amado, que te segue, que te adora, Pai amado. E existem enfermos dentro dessa casa. Deus, nós temos uma semana poderosa de vida na frente. Nós temos uma semana poderosa onde está cheio de nada. Conosco, Pai amado. O Senhor derramará certamente o seu poder. Deus, manifesta os teus sinais, Pai amado. Estamos apenas a um dia, Senhor, de viver uma mini vigília, Pai amado. Clame do Senhor, ao Senhor és Pai, abre o teu poder neste lugar. Deus, onde haverá pastores recebendo, Pai, ministrações, onde pessoas serão saradas, Pai amado. Tem doença de ossos, tem dores de articulações, Pai amado. Existem, Pai amado, doenças físicas, Pai amado. Em nome de Jesus, prepara um ambiente poderoso neste lugar, um ambiente de cura, favorável a grandes milagres. Deus, oramos por um ajuntamento de fé. Cada um dos meus irmãos, Senhor, vem até aqui, Pai amado, com o sentimento de eu serei curado, eu serei curado, eu serei curado. Manifeste o teu poder e os teus sinais, Pai. Ainda há tipos de doenças, Pai amado, vem ansiedade, vem depressão. São pessoas que estão aparentando uma boa vida, são pessoas que estão aparentando bons sentimentos, mas só o Senhor sabe o interior dessas pessoas. Deus, Tu és Pai, e o Pai conhece o seu filho. Pai, toca, Senhor Jesus, transparente isso neste lugar. Que em nome do Senhor Jesus, palavras certeiras vão abrir o coração dessa pessoa. Vamos mudar a nossa sorte. Deus, nós vamos tomar consciência de igreja, Pai amado, que nós temos que ter, de evangelismo mundo, Pai amado, de células, Deus, que precisam atuar, de preocupação que tem que ter de ganhar almas, Pai amado, de espalhar a salvação, Deus. Nós vamos tomar consciência que só o Senhor pode gerar em cada um de nós, Deus, a preocupação de ganhar almas, de espalhar a salvação, Pai amado, em nome de Jesus. Também te apresento, Pai amado, o corpo da Tua igreja espiritual. Em alguns dias, Senhor, iremos além dos nossos limites. Estamos acostumados a falar meia hora, oraremos muito mais que meia hora. Estamos acostumados a orar só um dia, oraremos mais que um dia. Estamos acostumados, Pai amado.
nós te entregamos e consagramos, Senhor, essa tarde, essa oração, Pai amado a Ti, no nome de Jesus. Amém. 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 Que a graça do nosso Senhor Jesus